Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula de história, uma aula bem legal. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a nossa formação, sobre o processo de formação da cultura e dos povos, relacionando com o espaço geográfico no qual nós vivemos, né? Ou seja, nós vamos falar como foi que surgiu esse povo tão lindo, tão maravilhoso que somos nós, o povo brasileiro. Para isso, eu quero que você observe aqui uma imagem bem legal. Então, criança, você consegue identificar quais são esses três povos? Isso mesmo. Aqui, né, nós temos os povos indígenas. Esse aqui, você consegue identificar? É um pouquinho mais, não é tão comum, né, nós ouvirmos falar, mas são os portugueses. Os portugueses, quando chegaram aqui, né? E aqui nós temos os africanos que vieram, né, e se tornaram escravos, que nós vamos também falar mais sobre eles. Agora eu quero que você observe essa obra de arte. Claro que aqui é só uma representação da obra, né? Eu digo a obra de arte porque é uma imagem da obra real, só que essa daqui é só para ilustrar. Observando aqui, todas essas pessoas, elas têm as mesmas características, elas são iguais? O que vocês acham? Observem aí. O que vocês percebem nessa junção daqueles três povos? Nós vemos aqui, ó, pessoas bem diferentes, né? Essa obra, ela vem justamente retratar a diferença de pessoas. É claro que nessa época já havia outros povos também no Brasil. Agora eu quero que você olhe para essa outra imagem. Aqui nós já temos uma foto, né, de pessoas mesmo. E olha aqui o que a gente percebe. Pessoas diferentes, de cores diferentes, né, com características diferentes, cabelo diferente, cor de pele diferente. Percebemos muitas coisas. Isso faz parte da nossa formação, da formação do nosso povo, da formação da nossa cultura. Olha só, acompanha comigo aí na telinha. O povo brasileiro. Ao falar da formação do povo brasileiro, é necessário primeiramente considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens. Como bem sabemos, o povo brasileiro é marcado pela questão da diversidade. Uma diversidade de cores, fisionomias, tradição e costumes que atestam a riqueza da população que ocupa todo esse território. Sendo assim, vamos observar rapidamente algum desses mesmos personagens. Veja aí na telinha tem uma imagem. O que nós vemos aí? Nós vemos um tipo de povo, né? Nós vemos aí um povoado. Esse povoado, ele já habitava aqui, certo? Quem eram eles? Você consegue identificar? Fala aí para mim como é que eles se chamam. Ao longo da pré-história, o processo de ocupação do continente americano possibilitou a organização de várias comunidades no interior e na região litorânea. Entre essas culturas mais antigas, podemos destacar a presença da antiga civilização marajoara, ao norte do Brasil, e os chamados povos sambaquis, que se espalharam por diferentes regiões do litoral sudeste e sul. Olha só os povos que já habitavam nessa região. Litorânea significa toda aquela região próximo ao mar, né? Que tem praias litorâneas, que tem o mar ali bem presente. Avançando no tempo, destacamos a formação de várias comunidades indígenas que se espalharam em pontos distintos do território brasileiro, não sendo povos homogêneos, mas marcados pela pluralidade. Os indígenas se diferem
em várias línguas e práticas que, portanto, já faziam parte da população do nosso território até o século XVI. Eles foram os primeiros ocupantes desse vasto conjunto de terras e paisagem. Ou seja, havia o povo indígena aqui, porém, haviam várias tribos deles. Não era só uma tribo, eles tinham várias tribos e cada um com a sua cultura, com seu costume, com seu modo de vida. Tinha coisas semelhantes entre eles, mas também tinha coisas muito particulares, só daquele tipo de tribo, certinho? Vamos dar continuidade. Os povos indígenas no Brasil em 1500. Observem aí a quantidade que eles ocupavam. Eles ocupavam totalmente todo o território brasileiro. Veja aí, certo? Porém, tudo isso viria a ser transformado no ano de 1500, com a chegada dos europeus por aqui, motivados pelo contexto da economia mercantilista e o desenvolvimento das grandes navegações. Os portugueses ocuparam o Brasil com a intenção de realizar a colonização das terras e, consequentemente, explorar as riquezas existentes sob o signo da denominação e da adaptação. Os lusitanos trouxeram para cá as particularidades de sua cultura, de origens e da Europa cristã. Observe aí uma imagem, Aqui, se você observar, olha só. Você vê aqui, ele chegando. Você observe aqui os índios, os indígenas, E aqui já uma parte dos povos negros, trabalhando aqui como escravos, Nós sabemos que eles chegaram aqui numa condição muito precária. Essa foto também ilustra muito bem, o período que a chegada deles aqui. Então, eles chegaram, eles encontraram já um povo aqui. Esse povo, ele já habitava aqui, que são os indígenas. Porém, aqui havia uma tribo, mas no interior de todo o território haviam outras tribos, E essas tribos, elas dominavam, elas habitavam todo o território brasileiro. Dando continuidade. Agora, observe esse outro mapa. Você percebe, esse mapa aí já é de 2007, já é um mapa mais atualizado. Agora, vem aqui comigo, vamos fazer a comparação. Quando você observa aqui, você observa que quando os portugueses chegaram, já havia um povo aqui. E esse povo, ele era organizado. Ele tinha a sua organização. Porém, eles não viviam da mesma forma que os europeus viviam. Mas eles eram organizados, eles tinham o seu modo de vida, eles tinham sua religião, eles tinham os seus costumes, eles tinham as suas próprias tradições. E eles habitavam aqui. Porém, os europeus, em busca de conquistar novas terras, de colonizar outras terras, de explorar outras terras, eles encontraram a terra que hoje chamamos Brasil, a qual nós moramos. E o que aconteceu com esse povo que morava aqui? Observe, eles foram totalmente, olha só, diminuídos, Eles foram diminuindo, eles foram sendo... morreram, mataram muitos deles, eles foram escravizados, eles foram fugindo para a região do interior do Brasil. E aqui, já tem poucas terras. Essa parte aqui são as marcações das terras, algumas já declaradas, outras já confirmadas no ano de 2007. Outras que estão sendo homologadas e outras já regularizadas. Então, essas aqui, em 2007, já estavam todas regularizadas. Porém, onde eles habitavam era todo o território. E agora nós vemos que a população indígena simplesmente diminuiu muitíssimo no decorrer dos anos depois da colonização do Brasil pelos portugueses.
E até hoje eles vivem numa luta, né? Nós sabemos que até hoje eles vivem numa luta para defender o seu próprio território. Mas continuando, ao longo das idades moderna e contemporânea, notamos a chegada de outros povos de origem europeia, espanhóis, franceses, alemães e holandeses. Apareceram por aqui, buscando disputar as terras que estavam sendo dominadas pelos portugueses. No século XIX, a expansão da economia cafeeira no Brasil e a crise política na Europa incentivaram a chegada de vários componentes e trabalhadores dispostos a ocupar postos de trabalhos tanto no campo quanto nos centros urbanos da época. Em tempos mais recentes, temos de modo semelhantes à chegada dos asiáticos, né? Os asiáticos já chegaram bem depois. Então, depois, né, do processo todo de escravidão, chegou aqui no Brasil também os espanhóis, os franceses, os alemães em busca de trabalho, de também ter terras, de conquistar também essa terra. E aí eles foram já para as lavouras, isso aí já teve um processo, que os escravos já estavam sendo livres, né? Então precisava de outros trabalhadores. O que fizeram? Vieram muitos imigrantes em busca de conquistar nossas terras, em busca de situações melhores de vida. Mas isso só veio depois. Muito antes que essa diáspora dos europeus, uma outra diáspora violenta e injusta atingiu vários povos do século africano, de origem africana. Trazido pelos portugueses desde o século XVI, vários povos africanos vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravos, vitimados pela exploração de sua força de trabalho, sofreram com um processo de dominação que também afetou a população indígena do território. Ainda assim, deixaram evidentes marcas de sua presença na identidade histórica e cultura do povo brasileiro. Eles vieram para cá de uma forma muito injusta, né? Eles foram escravizados, eles foram aprisionados e eles foram trazidos para cá em condições muito deploráveis. E quando eles chegaram aqui, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com toda a luta que esse povo passou, ele também deixou marcas na nossa história, ele também influenciou na nossa cultura e hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre isso. Mas por enquanto, a nossa aula finaliza por aqui e eu te vejo daqui a pouquinho na próxima aula. Fica aí comigo até o final. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!